Curiosidades sobre mamíferos. Os mamíferos são animais de sangue quente que possuem pelos e glândulas sudoríparas. Outra característica marcante é que os mamíferos dão à luz a filhotes vivos em vez de botar ovos, com as exceções do ornitorrinco e da equidna, que são mamíferos e ovíparos. Outro fato interessante é que existem mais de 4.200 espécies de mamíferos. A palavra mamífero vem do latim mama, que significa mama, fazendo referência ao órgão que produz leite nos animais do sexo feminino. Muitos mamíferos gastam bastante a sua energia na infância, saltando e brincando. Entretanto, os filhotes de girafas e bezerros costumam ficar mais parados, pois precisam usar sua energia para crescer. Os maiores e mais altos animais do planeta são mamíferos. São eles: a girafa é o mais alto, o elefante africano maior. Embora os elefantes pesem mais de 5 toneladas e tenham patas enormes, eles mal deixam pegadas por onde passam. Isso porque suas patas são tão grandes e distribuem o peso tão perfeitamente, que mal deixam marcas no solo. Uma baleia cinzenta do Pacífico fêmea costuma ter filhotes com cerca de 900 kg. Ela pode nadar por mais de 16.000 quilômetros e produzir 6 toneladas de leite materno sem comer nada. Os musaranhos têm pouca gordura corporal e, portanto, não podem ficar mais do que 2 horas sem comer. Extrapolar este tempo pode levá-los à morte. Até mesmo uma boa noite de sono pode ser fatal, eles precisam acordar para comer sempre. Os morcegos podem viver de 20 a 30 anos, o que é algo raro entre animais pequenos. O motivo pelo qual os morcegos ficam pendurados de cabeça para baixo é que eles não podem ficar de pé. Os ossos de suas patas são muito finos e fracos para suportar o peso de seus corpos. Os mamíferos têm pulmões e precisam de ar para respirar. Os mamíferos que vivem na Terra têm normalmente 4 patas e orelhas, que ficam localizados na parte externa de seus corpos. As focas de capuz nascem e permanecem filhotes por apenas 4 dias. Após este período, elas se tornam animais adultos. É a infância mais curta entre os mamíferos. Os ursos polares parecem ser brancos, mas a verdade é que os seus pelos são transparentes e ocos. Por baixo da pelagem está sua pele, que é preta. Os hipopótamos dão à luz e amamentam seus filhotes sob a água, embora quase todos os seus predadores vivam na água. Tamanho ao longo da história. Os primeiros mamíferos evoluíram há cerca de 215 milhões de anos, em torno do mesmo tempo em que os dinossauros surgiram. Durante quase 150 milhões de anos, os dinossauros impediram a evolução dos mamíferos, forçando-os a permanecerem pequenos. Até a extinção dos dinossauros, nenhum mamífero se tornou maior do que um gato doméstico. Reprodução. Os marsupiais, um grupo de mamíferos, que inclui os cangurus e coalas, têm métodos reprodutivos muito incomuns. Eles dão à luz no início do processo de desenvolvimento do filhote. Então, eles continuam a se desenvolver em uma bolsa localizada na barriga da mãe. A alimentação dos mamíferos. Dentro do grupo dos mamíferos, existe uma grande diferença na alimentação. Os roedores consomem sementes e plantas. Musaranhos comem insetos e vermes. Morcegos consomem néctar, frutas e insetos. Algumas espécies grandes se alimentam de pequenas presas, como, por exemplo, as baleias azuis que comem krilo, plâncton e lulas. Por outro lado, algumas espécies relativamente pequenas, tais como os seres humanos, lobos e coiotes, caçam presas muito maiores do que eles próprios. Locomoção dos mamíferos. Os morcegos são os únicos mamíferos que voam. Com os dedos extremamente alongados e uma membrana esticada entre eles formando a asa, ela se assemelha anatomicamente à mão humana. Quase 1000 espécies de morcegos podem ser encontradas em todo o mundo. Na verdade, os morcegos representam 1/4 de todas as espécies de mamíferos na Terra. Os mamíferos se locomovem de formas diferentes. Alguns mamíferos se movem sobre 4 patas. Os morcegos são os únicos que podem voar. As toupeiras têm patas que usam para escavar. Os golfinhos e baleias têm nadadeiras e caudas para nadar. Os mamíferos possuem colunas vertebrais. Um mamífero pode parecer muito diferente do outro, mas todos eles têm esqueleto ósseo.
Estes esqueletos os mantêm em pé e possibilitam que eles se locomovam. Nos últimos 500 anos, pelo menos 75 espécies de mamíferos foram extintas. Mais de 25% está em perigo de extinção. Temperatura corporal dos mamíferos. A temperatura pode estar muito fria ao ferver água quente, mas os corpos dos mamíferos são formados para manter praticamente a mesma temperatura o tempo todo. O sangue quente permite que eles sejam animais bastante ativos e vivam em uma grande variedade de lugares. Habitat. Os mamíferos vivem em todos os lugares. Os ursos polares vivem em áreas muito frias. Os camelos vivem em áreas quentes. As toupeiras vivem debaixo da terra. Os morcegos vivem em cavernas e voam. Os golfinhos vivem nos oceanos. A pele e gordura ajudam a proteger os mamíferos que vivem no frio. Os que vivem em lugares muito quentes suam para liberar o calor excessivo. Comunicação. A maioria dos mamíferos se comunica através de odores, que são produzidos pelas glândulas sudoríparas ou sebáceas. Cada mamífero tem um posicionamento único de suas glândulas odoríferas. Os elefantes, por exemplo, têm glândulas na parte de trás de seus olhos, enquanto veados têm em suas patas. Embora essas glândulas odoríferas tenham uma função importante para muitos mamíferos, elas também facilitam sua caça. Os animais costumam usar suas glândulas para marcar território. As girafas não possuem cordas vocais, e sim pregas vocais. Por isso são quietas, dificilmente vocalizam. Outras curiosidades relacionadas a alguns mamíferos. Você sabe o porquê de um rato consegue andar nas paredes? Pois eles possuem nas patinhas pequenas saliências, ampolas adesivas ou calosidades plantares. São invisíveis aos nossos olhos, porém elas existem sim, mas não permitem que os ratos consigam andar em paredes totalmente lisas. O elefante não bebe água com a tromba, ela serve para ele como um grande canudo, que pode sugar até 10 litros de água. Assim, depois de sugar uma quantidade de água pela tromba, ele esguicha na boca. A tromba, além de ser por onde o elefante respira, também tem utilidade em carregar os seus alimentos. Elas também são usadas para haver troca de carinho e afeição entre um casal. E suas orelhas, porque são tão grandes. Elas servem para refrescar o elefante, já que por possuir o sangue quente o animal sente muito calor.